hoje nós contamos com a presença do pessoal representante do Poder Executivo. O Departamento Jurídico, representado pelo Dr. João Luiz, né? O setor de planejamento pelo Pedro X, e o setor de finanças pelo Luiz. Eu peço para que vocês componham a mesa aqui, por favor. Pedro e o Luiz também. Boa noite. Obrigado, né? Agradecer o compromisso, né? A responsabilidade, né? Acho que a administração se faz com isso mesmo, né? Indo no local, né? Se deslocando de noite, né? Agradecer também a presença de todos vocês. Eu acho que essa reunião, agora essa audiência, né? Talvez essa seja, se dê os caminhamentos finais para que o projeto de lei chegue no Poder Legislativo. Então, é importante que se tenha audiência pública e que também venha explicar o que passa a ser se esse bairro virá se transformar em um distrito, né? Se ele for elevado à condição, à categoria de distrito. Né? O bairro passa por transformação, né? O distrito é um progresso, uma evolução do bairro. E existem inúmeras vantagens, né? O bairro se transformando em distrito. Antes de vir para cá, eu estive pesquisando. O estado de Minas é o estado que tem mais municípios e tem mais distritos também, né? E você vê quais seriam os requisitos necessários, né, imprescindíveis, para que um bairro consiga sair da condição de bairro para virar distrito. Por exemplo, no município de São Luís, o único bairro que realmente tem condições e justifica essa proposta é o bairro aqui de São Sebastião. Ele tem aglomerado de casas em vários pontos próximos, uma coisa que justifica a transformação. Por exemplo, tem alguns bairros lá em Minas, aqui em São Paulo, exige que tenha um aglomerado de casas em até 50 casas, isso aqui já ultrapassa. Ter 100 eleitores, né? Obviamente aqui tem bem mais do que 100 eleitores, e exige que tenha escola. Aqui, além de ter a escola, nós estamos, tem posto de saúde, né? Posto aqui, tem espaços de atividades esportivas, né? Criativas, como a quadra, campo de futebol, tem já mercearia, e tem a possibilidade de mais expansão também, como a gente vê aqui no bairro mesmo, né? E se isso passar para o distrito, tem um órgão técnico que chama o Instituto Geográfico Cartográfico, o IGC, ele que faz essa delimitação, qual vai ser os limites do bairro, né? Agora, a transformação do bairro no distrito fica entre a prefeitura e a Câmara, né? O São Luís só tem um distrito, né, que é o de Catuçaba, que é de 1944, né? Mas essa proposta de transformar o bairro de São Sebastião em distrito não é uma coisa nova e nem minha, né? Isso eu tenho um boletim da Câmara aqui, que é do mês de junho de 2002. Depois eu até distribuo aí, quando o vereador aqui do bairro, né, o Tarcísio Donizete Bento, ele tinha encaminhado ao prefeito na época, que era o Danilo Michelin, só que não tinha ainda, né, também não tinha escola, não tinha o posto, né? Mas hoje tem mais do que justificado essa proposta, então é importante até o número. Eu vou passar a palavra agora, né, para que nós temos 3 setores, né? O setor jurídico, o setor de planejamento e o setor de finanças, que é o Luiz que vai, porque se passar para distrito, você tem a questão do imposto, né? Como é que fica isso? Queria falar, João, de ver qual a importância, qual as vantagens e até mesmo, né, a possibilidade dessa questão que a gente vê da regularização fundiária, a regulação dos imóveis. E depois fica aberto, né, a pergunta e questionamento. Boa noite. Acho que é muito importante que na manifestação do presidente Marcelo, ele já trouxe, curiosamente, alguns pontos que eu pensava em trazer aqui para o debate, para a discussão.
ele apontou, por exemplo, e fez aí uma referência histórica do distrito de Capixaba. Foi feito, o distrito de Capixaba foi criado lá em 1944, não por um ato municipal, porém sim por uma lei estadual. Quando o governador, então, não existia figura do governador, era o interventor federal, na época nomeado pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. Então, algo bastante antigo, remonta a 1954, uma lei, a Lei 14.344, de 30 de novembro de 1944. Nessa mesma lei, o Lagoinha também era distrito e pertencia a São Luís do Paraitinga. Antes ele tinha sido distrito de Cunha, e naquele momento, por esse mesmo princípio legal, passou a ser distrito de São Luís do Paraitinga. Isso durou de 44 até 1952, quando também por uma lei federal ela ascendeu a cidade à condição de município propriamente. Então tinha similitudes. Outro dado importante, ele apontou o município o estado de Minas Gerais, que tem mais municípios, mais distritos. E com efeito, quando a gente confronta os dois diplomas legais, a lei estadual de São Paulo, que cria e que regula a criação dos distritos, e confronta com a lei de Minas Gerais, a gente vai ver que a lei de Minas é muito mais minudente, tem muitos mais elementos, e são três, e o Marcelo apontou aqui. Primeiro, que haverá de ter pelo menos 200 eleitores do lugar. 200 eleitores. Não tem isso na lei do Estado de São Paulo. 50 casas devem existir naquela conurbação que se pretende fazer do lugar no distrito. Também não existe isso na lei de São Paulo. O que há em comum é que há de se ouvir a população, todos serem ouvidos, de certo modo uma consulta plebiscitária, não normalmente um plebiscito, mas poderia ser algo semelhante àquela eleição que existe para o Conselho Tutelar. Algo que se aproximasse de uma consulta popular nesse sentido, com base na cidadania que eles votariam contra ou a favor. E o outro dado fundamental é a delimitação dos limítrofes da área que será considerada distrito. Aí entra o Instituto de Geografia e Cartografia do Estado de São Paulo, ele tem que receber essa documentação depois de aprovada a lei. O que tem acontecido? Há empresas que são contratadas para fazer essa delimitação da área. Por exemplo, se a gente confronta, por exemplo, uma ação de julgamento, precisa georreferenciar, e não é barato. Existem áreas, quanto maior a área, mais caro é esse trabalho de georreferenciamento. Também aconteceria para a hipótese no distrito. Ele tem aquelas coordenadas geográficas com satélites para delimitar a área, observando certos elementos naturais do lugar, como rio, montanhas e outros aspectos. Então isso também entra na composição. Outro dado relativo à questão da legalidade. Quando a gente olha para a legislação municipal, ela é bastante... Ela tem um único artigo na lei orgânica do município tratando a matéria. Um só artigo, que é o artigo 7, o caput, de 2 parágrafos. Nunca vai trazer qual é a finalidade. Por que se quer fazer um distrito em São Luís do Paraitinga? Porque qual é o fim disso? É justamente descentralizar os serviços e as obras públicas e a gestão pública. Esse é o fundamento de um distrito. Portanto, aqui a gente já tem serviço de saúde, nós temos serviço de educação. Então, o serviço, de certo modo, eles se anteciparam e chegaram antes propriamente da noção jurídica do distrito. Chegou antes. Então, você tem uma descentralização dos serviços já existentes aqui. Outro aspecto que a lei fala é que há de se ouvir a população, repetindo a lei do Estado de São Paulo. Ela diz, há de se cumprir a lei de São Paulo, do Estado de São Paulo, desde que se ouça a população do lugar. É o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos fazendo nesse momento. E a terceira norma diz que haverá de ter um administrador distrital que haverá de gerir o lugar com representantes da comunidade. Também está na lei orgânica. A lei orgânica ela data de 1990, ela tem 30 anos. Então, quando se fala, por exemplo, eu acho que a necessidade também de se editar uma lei municipal de como se criar, ou seja, instrumentalizar a procedimentalização de como se criar um distrito no município. Talvez antecedendo a criação do distrito, a necessidade de se criar uma lei para a sua criação. Então, esse é um aspecto jurídico bastante significativo. Então, um outro aspecto que a gente percebe
é saber se aquele serviço que normalmente acompanha a urbanização, por exemplo, nós teríamos arruamento, alinhamento de casas, serviços de coleta das águas pluviais, que é água de chuva, águas relativas a águas sanitárias, esgoto sanitário, tudo isso viria num arcabouço. Exatamente. O distrito legitima, ele Sim. sem ser o distrito. Todavia também traz nomes. Né? Poderá certamente gerar a cobrança de IPTU dos moradores. Isso também passa quando você leva equipamentos urbanos para o lugar, legitima a cobrança de IPTU. Mas em relação à questão do parcelamento do solo, a regularização fundiária das casas, é possível com o distrito conseguir fazer o jucapião, o registro? Sim, aí você vai precisar também mudar o plano diretor, para mudar o zoneamento, e daí passa a ter uma ocupação diária que vai se assemelhar à área urbana, tal como acontece em Campos Sal. Certo? Seria benéfico, então, nessa questão? Nesse aspecto, sim. Nesse aspecto, muito embora exista uma ação civil tramitando sobre parcelamentos de áreas aqui no bairro. Sim, mas se for usada a questão do distrito, essa ação não poderia... Não, eu acho que vai subsistir essa obrigação, porque se a gente pensa em situações lá no município, na sede do município, que mesmo em áreas urbanas com parcelamento irregular, houve a necessidade daquele que fez o parcelamento custear obras. Isso também tem. Então, no caso de Santa Terezinha, se parcelamento de Santa Terezinha, tem que cuidar. Alguém tem intenção de ter o setor de planejamento? Na verdade, a gente veio mais hoje aqui para ouvir. Eu queria ouvir da população que habita aqui, que vocês esperam de um distrito, quando vocês pensam em distrito, São Sebastião, bairro São Sebastião vai virar um distrito. O que vocês mentalizam? O que vem à mente de vocês quando se fala a frase, bairro São Sebastião vai virar um distrito? Qual que é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Maior infraestrutura. Maiores infraestruturas. Esse é o ponto-chave, é o maiores infraestruturas. E o endereço também, né? Porque aqui não tem endereço, bairro São Sebastião, só. As estradas não Sim. É o emplacamento dos imóveis. Não tem Não nome. tem nada. As Nome da estradas- estrada, número. Aqui a gente assim, fala bairro São Sebastião. Mas quem mora, por exemplo, bairro Barbosa? Qual a estrada que chega no bairro dos Barbosa? Tá, Não tem nome, não tem nada. tá. Entendeu? Mas para ter endereço certo, maior estruturação. Estrutura, endereço. Tem coleta de lixo. né? Coleta tem já, não tem? Tem. Em alguns pontos do bairro. Passa só aqui. No resto não passa. Entendi. Né? Pra lá não tem. Pra lá não vai. Dos braços das estradas não tem a coleta de... Ultimamente está assim também, passa terça e sexta. Agora está assim, de hoje para cá. Quando passa na terça, não passa na sexta. Quando passa na sexta, não passa na terça. Aí o lixo fica para a estrada, o cachorro derramando lixo, espalhando tudo, fica uma feiura. Lá na cidade tá mais ou menos assim também. Tá havendo Agora uma... está assim. Se der terça, Não é todo vem na dia que sexta. tem. Se der sexta, vem na terça. Tá mais ou menos assim que está funcionando agora. Mas assim, vocês imaginam o distrito que vocês imaginam? Na mente de vocês, qual seria a alimentação dele aqui no bairro? Até aonde tanto seria distrito? De lugar De que lugar a que lugar, com ponto de referência? Seria o distrito? Para ser o distrito, teria que pegar no Bonafé, né, lá da saída perto do posto Aster, até o Carapeba. Só que daí tem os galhos de estrada, nem no caso onde a Iliana mora, que é o Barbosas, tem o Morro do Samambaia. Então a intenção não é só fazer distrito desse núcleo aqui do bairro. Não, É fazer porque desde lá do trocamento desse ou você do cruz. beneficia desde do Rio Abaixo até o Carapeba, apesar que daí Carapeba até um certo ponto vai ser São Luís, Redenção. onde é redenção. Mas assim, eu acho que daí teria que agrupar. Fazer um estudo. Tipo bairro do Rio Abaixo ali, Raizeiro, como chama,
São Sebastião e Sertãozinho. Seria o... Então seria 3 distritos, não um distrito só. Não pode agrupar num só. Tá, daí não. Daí você... Que nem Catuçaba. Catuçaba é Catuçaba, mas tem Pinga, tem... Não, mas aí são bairros rurais, né? Mas a questão, tipo, vamos colocar o ponto-chave que todo mundo pede, que é uma necessidade. Estradas. Estrada. Pavimentação da estrada. Daí seria só onde é o distrito. Daí não pegaria... Não, nem se fala, nem se cogita nesse momento de pavimentação. Não, sim. Mas a manutenção de estrada com melhores qualidades, essa é a verdade. Todo mundo tem mesmo. Eu essencial também. Melhor manutenção das estradas. Isso, daí se pegaria num todo ou só a região que se torna o distrito. Tipo, vou pegar ali depois do Bar da Daí ali, que é onde começa o São Sebastião mesmo. A entrada Não, porque daí você pega, assim, tem o distrito, vamos supor. Igual, vamos fazer um comparativo com Catuçaba. Existe o distrito de Catuçaba. Dentro do distrito de Catuçaba, existe a zona urbana do distrito. A zona urbana do distrito é aquele miolinho que a gente conhece, que é a vila. Sim. A vila de Catuçaba é a zona urbana do distrito. Fora isso, existem os bairros rurais que respondem ao distrito. Que é o bairro do Chapéu, o bairro do Pinga, o bairro Bairrinho, Cachoeirinha, etc. Aí a sede administrativa do distrito é na área urbanizada. E daí ali você tem tipo, um pátio da prefeitura, você tem os maquinários que são disponibilizados para utilização quase exclusiva ali no distrito. Você tem algumas mãos de obras, ou serveiros de estradas que residem ali no distrito, que respondem ali para a base administrativa do distrito. E aí eles fazem as manutenções dos bairros rurais do distrito. Então, acho que a gente tem que ter em mente, assim, é impossível fazer distrito lá do entroncamento do Oswaldo Cruz e vir com uma mancha de distrito até chegar aqui e até o Rio Carapeba. Isso aí, né? O que você tem que definir, vamos fazer o São Sebastião distrito, beleza. A Vila do São Sebastião vai ser urbanizada, caso venha acontecer a questão do distrito. Então a vila é o distrito. Assim, dessa vila, a gente vai urbanizar, por exemplo. Nós vamos tornar aqui no São Sebastião uma área urbana. A mente de vocês, o que vocês imaginam de área urbana aqui no bairro São Sebastião? Qual seriam as limitações aqui dessa área urbana do bairro? Para frente, para trás e dos lados. Numa opinião minha, teria que ser os limites dos bairros um com o outro. Tipo, o bairro São Sebastião tem o bairro São Sebastião onde fica o limite que vive o sertãozinho. Você faria tudo urbano? Todo o bairro São Sebastião? Não, porque assim, é um bairro Não, tô no questionando, meio. até pra gente conversar mesmo, pensar. Como é um bairro que fica no meio, eu acho que seria nos limites de um bairro pro outro. É porque aqui, na verdade, são praticamente 4, né? É bairro São Sebastião, mas aí começa Rio Abaixo, Raizeiro, São Sebastião, Barbosa, daí já pega Sertãozinho, depois chega Carapeba. Então são vários. Então São Sebastião tem que ter o limite onde é o São Sebastião. Traçar um limite. Sim, eu acho que a gente já sabe o que é os limites, você já sabe o que é os limites. Ficaria bem grande, né? Bem grande. Ficaria bem grande. Bem grande. O que tem que ser levado em Isso consideração? seria, Mas no agora caso, tem a área considerar- central do bairro, seria essa região aqui. Então, mas essa era só a área central que seria urbana ou vocês? Não, a ideia intenção é, se for para se tornar um distrito, não só a área central, você não pode só colocar, vamos beneficiar só onde é a escola, o posto de saúde e a igreja, vou colocar assim. Mas daí as pessoas que moram a 200 metros já não tenham os benefícios que teriam. Então, ou você coloca, né, a José falou, a Tânia falou, nos limites de cada bairro, tipo, limite do... Acaba o Carapeba, começou o Sebastião. O Carapeba. Não. Acaba o o Raizeiro, começou o São Sebastião. Sebastião, Já começa a área urbana. começa a área urbana. Eu também imagino. Teria que ser É, isso. lógico que Teria não que ser vai dessa forma. entrar ali nos Barbosa, que daí já se torna um bairro, né? Mas independente. Porque assim, vai desviar. Quem conhece ali, tipo, nos Bento, como que você vai entrar até ali o morro, ali o Marcelo sabe onde é que eu tô falando, no Matabu. Como que você vai entrar ali? Não tem nem casa, você entendeu? Eu acho que seria um centrão aqui.
Então, O seria no limite. Capixaba começa lá no distrito, lá na encruzilhada Capixaba. Então tem uns 2 quilômetros que praticamente... O detalhe, Leonardo, o detalhe é que toda a área, assim, toda a área urbana é tributada. Toda a área urbana é tributada. Que incide no IPTU. Tem construção, não tem construção. Você imagina você comprar construção na festa aqui, o pessoal que tem produção rural que não tem casa vai pagar do mesmo jeito. Você não tem ideia que é o custo disso. Não é só nada, você não vai pagar somente a tem área construída, é tudo. Por isso, quanto menor a limitação, melhor. Isso não é vontade Quanto nossa. maior, isso é a lei, não é vontade nossa. Quanto maior a lei, agora, você tem que consultar todos os sitiantes na beira da estrada, se eles querem isso. E vai tributar. E não é barato. Porque o tamanho do terreno não é barato. Porque como que é tributado hoje? É tributado pelo valor, pelo tamanho do terreno. Se tiver construção, cobra-se mais a construção. Entendeu? Então, por isso que a gente fala, por isso que Capixaba é um ovinho ilimitado. Porque a área urbana de Capixaba é só aquele... Só o lucro, só o centrinho. Só ali que o centrinho em si. Quanto mais você expandir, mais você vai pagar. Você pegar um sitiante aí que tiver 10, 15 alpê na beira de estrada aí, fica mais de 1 milhão. Mas como é que fica tá lá em São Luís? Você pega ali o rural. Não, você pega, às vezes tem imóvel, existe imóvel rural dentro de uma urbana. Existe imóveis rurais, eles Tá, mas aí não pagam. O rural tem não, existe também, existe também. Por isso que tem que limitar. A gente fala na vila central. Então, agora é assim, o senhor consegue saber onde, aqui pra frente, ali do seu João, é São Sebastião ainda ou não? Na venda do seu João? Na verdade, você Vai até aqui no conhece... Marçal, não sei o que eu estou contando. Eu estou na cabeça aqui, sabe aonde fica a estrela do Samuel lá em cima? Sei. Aquele morro lá que tem a divisa do Caribe, parece que vai chegar. Ó, nós temos aqui, a área do distrito de Capixaba. É imenso. Nossa, a área urbana. Não, é que existe são duas situações. Marcelo, existe a área distrital e existe a área urbana. A área urbana dentro do distrito. O distrito ele pode ser grande. Existe a área urbana dentro do distrito. A área urbana, ela é que se cobre IPTU, ela é tributável. A área urbana, mas existe o distrito e a área urbana. Por isso que a gente pergunta se tem noção do que qual é a área urbana. Porque na área urbana, para se transformar em área urbana, tem que ter 5 elementos para se transformar em área urbana. Saneamento básico, abastecimento de água, calçamento, iluminação pública, escola, posto de saúde a 3 km. Se não tiver no mínimo 3 desses elementos, não se transforma em área urbana. Então, aqui consultando, aqui para transformar em área urbana, o que tem primeiro? O calçamento e a iluminação no espaço. Mas isso não vem. Você pode transformar em distrito, mas você não pode transformar em área urbana. Sim, sem isso, entendeu? Transformando já é um passo para você ter. Sim, não, lógico, mas por isso que precisa delimitar, porque a hora falou, eu não quero a vila, é onde o município vai destinar os recursos, vai investir para que aquilo ali se torne urbano. Não, mas se for analisar, por exemplo, fosse pegar o miolinho de São Sebastião, pegar da igreja, que seria o miolo aqui, da igreja até aqui na escola, daí se for contar, não tem casa também, não tem nem população para isso. Eu acho que tem que a população tá para trás, pegar para trás, a gente vem analisando. Tem que ser ali da Daí, ali na região da Daí, ali. Eu acho que aí primeiro eu acho que tinha que ir dali pra cá. Eu também acho. mas eu não faço questão. Daí, aqui mais ou menos, alguém tem noção
noção de mais ou menos quantas casas tem que pegar do Marçal aqui para baixo? Ela está acontecendo. Faz da Municipal. É, você sair um pouco. Até aqui do Marçal tem que ir. Até onde? Do Marçal até onde? Até lá na Daí. Fazenda Daí. Estava sem casa. Marcelo, Tem mais Pois não. eu estava falando com a Giseli aqui, e o Cláudio. No nosso pensamento, eu conversei com a Giseli, a mesma coisa. Tipo, começar, parte de baixo aqui, seria do tio João Rego, que a última casa aqui, da casa dele para cá, é um aglomerado de casas. É um aglomerado de casa. Lançamento. Aí, viria, só que não até o Marçal, seria até pelo menos ali na entrada que vai para a igreja de Sertãozinho, que tem um aglomerado de casas, são Tem pessoas também no bairro. bastante mosquito. Então, eu acho que o ideal seria isso. Até na entrada tem o barzinho Isso, também. exatamente. O barzinho. Então, eu acho que o ideal seria isso. Tem um. Isso tem que Bastante, fazer. dá bastante residência. Assim, é possível. É demorado, não é uma ação de uma gestão. Tá? Não vai resolver isso em 2, 3, 4, 5, 6 anos. Por quê? O município ele vai ter, primeiro, a gente, pelo que o doutor falou, a gente precisa alterar a lei orgânica, né? Instituir os parâmetros. Segundo, seria um plebiscito no bairro. Uma espécie de Uma plebiscito, consulta, uma consulta. Uma consulta. Né? Terceiro, seria uma delimitação de uma área que possivelmente poderia se tornar urbana. Com alterando a lei, você já pode constituir distrito, né, João? Mas talvez eu não possa passar a ser urbano ainda a área delimitada. Você pode transformar em distrito, fica o distrito do bairro de São Sebastião, aí pega o limite do bairro de São Sebastião, que faz divisa lá com o Rio Abaixo, que faz com o Raiz Esse, transforma tudo isso em distrito. Mas daí dentro do distrito nós temos que criar um núcleo urbano, onde terá uma sede administrativa do município, onde o município terá que fazer algumas infraestruturas. Eu falei, tem que ter no mínimo cinco tipos de obras, 5 benfeitorias para transformar aquilo urbano. Você transforma aquilo em urbano, aí vem. Vai se fazer um estudo, contratar uma empresa para fazer o levantamento da planta genérica do município, da vila. O cara vai vir, vai medir, vai avaliar cada imóvel, cada construção, vai instituir um valor. Esse valor vai ser com base nos que será cobrado, daí começa a cobrar IPTU. Então é um trabalho lento. O caminho é esse mesmo, começar a discutir, passar a transformar em distrito, porque a gente tem que pensar daqui a 10, 20 anos lá na frente. Tem que dar dando chute inicial, que essa é a proposta mesmo, senão nunca vai virar. Né? Nunca talvez venha melhorias, né, Marcelo? Nunca vai ampliar o bairro. Vai ficar essa questão do relacionamento. O IPTU passa a cobrar a partir de um momento. Você pode ter virado melhorias. Depois que tenha 5 melhorias. Melhorias, porque enquanto pode passar em distrito, não vai cobrar por o que a gente vê com a área de vila, o que está mais fácil hoje para fazer? Nós já temos o atendimento de escola e saúde. Saneamento básico é difícil. Tem que fazer uma estação de tratamento de esgoto aqui. Coletar todo o esgoto. Assim, o município não tem recurso para investir. Vamos ter que correr atrás aí de emenda, de parcerias com o deputado, com o governo, com a Sabesp, boa vontade. Segundo, abastecimento de água. Tem que ter uma estação de tratamento de água dentro do município. Então, quais são os 2 fatores mais fáceis de chegar? Calçamento, meio-fio urbano, né? E iluminação pública. Nós tendo calçamento, tendo a iluminação pública, e já temos o atendimento, a gente já atinge a área para chegar, para começar a tributar. Começando a tributar o próprio bairro, gerando recurso, a gente Vai investe investir recurso no próprio bairro. Recurso gerado aqui e devolve para cá. Fica aqui mesmo, Fica aqui mesmo. consegue gerar. O que a gente percebe pela qualidade das casas, das construções, o IPTU não sairia. É
salgado. Mas não seria, o metro quadrado não seria do mesmo patamar de São Luís, né? Não, por isso que você faz o zoneamento, mas o que leva muito em qualidade da construção, isso você não consegue mudar. Tá, mas esse... Mas isso é uma outra etapa, não é para agora. Tá, mas isso é o que... uma segunda etapa. Assim, não, isso não é uma curiosidade só minha, eu acho que da grande maioria. Tipo assim, isso não vai ser o valor da construção, vai ser da área Não, ele faz uma totalizada. avaliação da área construída. O que leva em consideração? O valor do terreno, primeiro vai ter que lotear tudo, né? Fazer um levantamento topográfico e dividir em lotes. Em cada propriedade em lotes. Mas quando você faz um cálculo de IPTU hoje, você leva o valor da localização do terreno, a medida do terreno e o valor e o total de construção. Quanto maior a construção, maior a incidência. Você tem um imóvel de 2, 3 lugares. Lógico que aqui... Não, isso é a lei. É verdade, é isso pra é a lei. saber. Tem que saber, isso é a lei. E tem que ser sincero. Tem que ser sincero, isso é a lei, não somos nós, né? É óbvio que se você for fazer um zoneamento urbano, por exemplo, no distrito, a mesma referência não vai ser cobrado o que é cobrado em São Luís, dentro da cidade. Existem várias características que diminuem o custo. Mas assim, as construções, graças a Deus, aqui são boas. Né? Exatamente. Mas isso é questão isso vai chegar um dia, vai ser assim, não tem como. Né? Piscina, né? Isso não tem como, né? Isso não vai mudar, né? Mas isso não é para agora, não vai ficar assim, eu vou transformar, que já vamos tarifar, cobrar. Não, isso leva tempo, falei, não é de uma questão de uma gestão, não é em 2, em 3, em 4 anos. Né? Mas vai vir? Vai vir, né? Com o tempo vem. Né? Mas se não chegar também, se não chegar... Pode ir guardando o dinheiro que não vai ficar, A gente vê olhando, desde lá são super grandes os lotes, as casas são gigantescas. A gente falou, não, vai dar, tem que ter o olho do Luiz até brilhou, olha da dinheiro aí. Até brilhou, não, vai dar uma grana aí. Mas assim, qual é o objetivo, assim, o grande benefício de você ter um distrito hoje? O fato de você ter um distrito, você pode ter um distrito e não ser uma área urbana ainda. Né? A administração, o governo, ele olha, tem um olhar diferente do local. Mas para a gente passar para ser área urbana, a gente tem que fazer essa infraestrutura. Para fazer essa sei a resposta, mas assim, que nem no caso, meu pai, o terreno ele paga o ITR, né? Não vai deixar de pagar o ITR. Daí é só o IPTU. Mas nesse caso, por exemplo, para trazer essa infraestrutura, eu acho que pode ser melhor que eu depois sobre isso, há um outro tributo, que é a contribuição de melhoria. Vocês vai pagar mais de duas. Vocês que vão pagar para trazer a estrutura. Vocês que vão pagar para trazer a infraestrutura. Não, mas isso é para urbanizar, né? Urbanizar, não tem nada a ver com a criação do distrito. Nada a ver com a criação do distrito. Institui a contribuição de melhoria para fazer realmente as melhorias, levar a pavimentação, instituir o esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, calçamento. Tá, mas se virou distrito, um dia ele vai ser obrigado a urbanizar? Mas me parece que o grande anseio da população é urbanizar. Então, mas foi o que ele disse. O distrito, acho que vai favorecer, entre aspas, melhorias pra gente. Em partes, né? Algumas partes. Porém, para muitas pessoas aqui, não é o meu caso, no caso, não pagaria o ITR, mas pagaria o IPTU de uma área. Quanto que é a área do seu pai? Nem sei quanto que é. Não, mas tem como. Não, mas não é isso, não. A área é construída, né? Não, você define a área que é urbana e depois a parte da área que é rural. Não totaliza a área. Existe imóvel rural dentro da área urbana. Existe. Tem algumas características. Não existe. Isso aí entra. Isso aí. É disputa. Isso aí disputa respeito. Disputa respeito à exploração do mundo.
Por exemplo, você coloca lá na lei de ocupação do solo, o lote mínimo aqui é de 300 metros quadrados. Você consegue separar só esses 300 metros quadrados, nesses 300 lances PTU, e no residual se você tiver exercendo atividade rural. Se não tiver, aí não, aí se você estiver usando para fins urbanos, aí mas quando se define a urbanização, nesse mapa se define o alcance dessa área. Então talvez parte da propriedade rural não seja alcançada. É uma mancha que vai. Geralmente isso é mais que faz exatamente. Pode haver imóvel lá em São Luís, por exemplo, que a destinação dele seja a pecuária agrícola. Tem muita atividade que você faz. Pega lá no meu filho, mas não paga no colar lá, não paga. Ali o pessoal nos rocha que ele tem lá em cima, eles não pagam as duas. Paga uma parte. É, uma parte vai ali embaixo, uma parte eles não moram. Eles mexem, eles não pagam. A maior parte do terreno ele utiliza para pecuária. É que assusta ele falar de que é mais os moradores aqui do bairro, daqui da região. Que é uma coisa embora, é uma base assinada. Eu percebi que isso aí se resolve muito mais fácil fazendo uma contribuição de melhoria, colocando aqui como os ex, do que fazer muito mais fácil. Você coloca o nome das estradas, vocês vão pagando o tributo, a prefeitura vem com investimento, faz uma estação de captação de água, uma estação de tratamento de esgoto. É muito mais interessante. Faz como uma zona especial de interesse social. Zona especial de interesse social. Você consegue com esse tributo, que ao invés de pagar IPTU, você paga contribuição de melhoria. Paga desde logo. Não vai pagando lá. Não pagando. Com esse dinheiro, a prefeitura consegue fazer um corte financeiro. Porque ela tem uma previsão de receita lá na frente. Aí consegue finalizar investimento. Muito melhor, muito mais fácil. Não tem esse lance de IPTU. É, você vê o que é? Foi infraestrutura melhor. Porque, na verdade, o bairro tem aqui. Tem serviço de saúde, tem a educação, tem a coleta, mesmo que não seja tão regular, mas mais estruturado que tem geração de emprego e renda bastante. Exatamente. Então, é um item básico, essencial que é o bairro. Todo mundo pede, é condições de cidadania. Então, eu acho que tem coisas que às vezes seria ruim. Estamos discutindo aqui uma coisa que vai muito além do que era preciso. A infraestrutura da trazer. E não depende, a infraestrutura que a gente fala é a questão de, pelo que eu vi aqui, é a questão de calçamento, principalmente nessas áreas de casas, né? Quando você envolve calçamento, envolve toda a iluminação, né? Esgotamento sanitário, talvez. Emplacamento das casas, que é ter
determinar o número para as residências, o nome das... denominação das ruas e o número das casas. Você não precisa passar por ser urbano, né? É possível já encaminhar para transformar, já para passar do distrito mesmo, tem a nomeação. Não, mas já é possível já começar já com os questões rurais aí, João, para agilizar, porque já está demorando tanto, então vai demorar mais ainda. Aqui na Câmara, então. Daí vai meio da escola dela, tem que ver tradição. E aí você escolhe a tradição do emprego, você vai começar o meio. É só a vizinha que vai ficar cansada. Tem que resolver também? Você passa por ali. Sim, mas é o que eu tô falando. Vai calçar só esse pedaço aqui, se for calçar, certo? Pra mim, pra Taubaté, eu vou ter que andar na cidade chão. Pra mim, pessoalmente, eu tenho que andar na cidade chão. Por quê? Eles não vão calçar os lugares que a gente anda. Não, vai ser só um pedacinho aqui. Mas esse pedacinho aqui... Igual a calçada. Na realidade, Aí fica no acesso e a calçada. na realidade, a calçada mesmo depois que virou distrito, parece que uns 20 anos para calçar. Virou distrito 44. Não, mas daí para calçar de fora. Sabe onde foi foi mais de 20 anos, acho. Calçou em 2003, 2004. Eu tô quase chegando. 60 anos de casado. Não, lá para 2050, 2060. Não sei que o avião está aqui saindo. 7 quilômetros. 7 quilômetros. Eu vim aqui para fazer o melhor caminho. Tá fazendo? Tá ficando bom? Vai. Tá ruim? Mas vai ficar bom. Vai ficar ruim, vai ficar bom. Eles estão cortando, barrando, estão fazendo saída de água. Vai ficar chique aí, você vai ver só. Não, mas não consegue, você fazer aqui nessa saída, já que aqui não tem uma função aqui. Não, sim, tô aqui. Consegui pavimentar aqui, vai botar de perto. Não, tem trecho nosso, tem trecho nosso. Você pega essa bagagem pra aqui, você está fazendo. Não deve ser barato. Não, mas é conseguir mais. 200. Eu acho que é certo. Isso não porque eu você pergunta assim, faz o distrito e vai melhorar. Não, você não pode fazer pouco, sabe? Tem coleta de lixo, você tem coleta de lixo. Você tem 3. Você tem uma área calçada. As mesmas coisas tem calçada. Só não tem água. Mas esses têm. Não, Olha, vir mais isso alguém. Volta aí, vou responder, mas aqui queria
Na verdade, eu só fui jogar lá. Eu não solicitamos também. Só um minutinho, Jéssica, por favor. O Pedro tem uma coisa importante aqui que ela está falando, né? O primeiro passo, eu acho que é Marcelo. resolver o saneamento básico, certo? Eu vou ser sincero com você aqui agora, cara. Sabe que eu acho que o pessoal do bairro inteiro gostaria, trocaria tudo isso, cara, por uma excelente, uma boa e uma ótima estrada. Não precisava mais nada disso. Não precisa iluminação, não precisa nada. Por quê? Eu vou explicar pra você. Não porque a gente trabalha com isso, mas olha, nós somos produtor no bairro. Cara, esse bairro, ele tira no mínimo 20 caminhões de verdura por Eu semana. acabei de falar agora para eles aqui da importância. Quanto sustento sai para as famílias? Então, o que a gente gostaria de ter? Uma estrada boa, caprichada e decente. Que daí não é só para verdura, porque muita gente precisa de estrada. Você Só hoje comer, já são 2 caminhões de você precisa de madeira comer, com você carvão. precisa fazer tanta coisa. Então, a melhor coisa que você faz. Não é só isso. Tá? Pra cá, tem casos pra caramba. Então tem que chegar nessa Casos aí, você Fernando. Certo? Porque tem uma coisa. A gente tem que pensar muito bem em quem votar. Porque aqui está abandonado. A gente tem que pensar nisso. Tá? Quem vai fazer alguma coisa pelo bairro. Pelo que eu saiba, eu estou voltando agora, tá, gente? Aqui não tem um vereador no bairro. Não tem quem lute pela gente. A gente sofre demais, cara. Tá? Sabe, essas estradas, caminhão quebrando, sabe? É horrível. Quando falo em estrada, não é só essa. Eu sei, não, usar isso quantas vezes já não fiz isso, mas aí, quantas vezes? Eu fui na prefeitura várias vezes. Não Chego adianta lá, nada, né? tem Cobrar. requerimento, Hoje eu nós faço. vamos numa sessão de Depois câmera do cobrar lá. requerimento, depois do requerimento, você só vai por lá, não vai nem olhar o requerimento que vão fazer. Eu quero falar de Só entrar no assunto aqui. Temos quantos vereadores aqui? Hoje? 1, 2, 3, 5, 6. Eu vou entrar na questão da estrada. O nome do senhor? É, Cláudio. Cláudio, vou entrar na questão da estrada. O município hoje, tá falando geral, tá? Não é essa gestão anterior que passou. Hoje, todas as receitas que o município arrecada, de imposto, de transferência governamental, custeia somente as despesas correntes do município. O que são as despesas correntes? São os gastos com saúde, gastos com educação, com transporte escolar, com merenda. Os investimentos que o município faz hoje, desde compra de carro, de calçamento de bairro, de reforma de estrada, tudo depende do governo federal ou do governo estadual. Aí entra cada vereador e naquele deputado que ele apoiou, que ele ganhou voto, e cobrar investimento aqui. Que ele traz emenda parlamentar para ser investido no bairro. Entendeu? Aí vem emenda de 1 milhão, 2 milhões, 500 mil. Você pode ir calçando aos poucos aqueles pontos críticos do município, porque ela já vem destinado, já vem vinculado para aquilo. Então, essa questão de você ter um vereador no bairro, você cobrar aquele vereador, é muito importantíssimo pensar nisso. Entendeu? Aí o município, isso é tudo, porque assim, nós somos uma cidade pobre. Né? Não que o município também não vai investir, mas ele vai tirar o dinheiro de lá, do contribuinte, do IPTU, que ele arrecadou lá e vai investir aqui. Ele vem complementa, mas o início a gente não consegue. Igual o Pedro está falando aqui. A gente viu que, primeiramente, aqui é a questão de infraestrutura, que é de
pavimentação, né? Abrir uma estrada boa, talvez você não precise ter uma estrada pavimentada boa, mas que ela seja adequada, que não esteja com buraco, que você não quebre o seu caminhão, né? Enfim. A gente vai entrar em contato com a Sabesp para ver primeiramente essa questão do esgotamento e abastecimento de água, que é o mínimo que tem que ter para a gente conseguir transformar isso aqui em perímetro urbano. Sem isso o Ministério Público não libera, né? Hoje não pode ter fossa mais, não pode ser tudo. Então são todas políticas que são trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo. Essas reuniões são importantíssimas, Marcelo. Parabéns a vocês que estão todos, porque muitas das demandas os próprios vereadores aqui não conhecem, né, Luciano? A gente não sabe dos anseios muito, porque a gente trabalha muito no administrativo, né? A gente não tem o contato lá, né? Os vereadores saem mais, né? Mas é importantíssimo isso. O Luiz entrou na questão aqui de investimento, né? Fazer só um parênteses, como nós que a gente vive dia a dia lá na cultura. Quanto nós estamos pagando de lixo? Já está quase 700 mil. 700 mil reais que a gente paga de lixo por ano. Para pegar o lixo daqui de São Luís e levar o lixo para o aterro sanitário de outra... Jambeira. O município tentou instituir taxa de lixo. É um assunto polêmico? É um assunto polêmico. Como é polêmico o distrito aqui. Estou falando para vocês, vocês querem instituir o distrito? O município vai cobrar IPTU e vai cobrar taxa de melhoria de vocês para conseguir trazer as melhorias aqui. Lá na cidade, eles têm coleta de lixo rua a rua, que vocês não têm, né? Vocês têm só na principal. Por quê? Porque isso, o lixo, em tese, né, o Luiz, ele compõe o cálculo um pouco do IPTU. Só que assim, ele está sendo cobrado pelo Ministério Público, está sendo cobrado pelo Tribunal de Contas, para instituir a taxa de lixo no município. Para quem ter o serviço de coleta, tem que pagar por esse serviço também. E aí, esses 700 mil que o município está pagando por lixo, está saindo dinheiro das estradas. Ao invés de ir comprar cascalho, comprar maquinário e insumos para fazer manutenção da estrada, nós estamos pagando 700 mil reais de lixo. Então, mas hoje está esclarecido isso. É. Mas espera chegar ao extremo para dar uma explicação. Que você vê, é muito difícil isso, né? Tem que fazer mais desse Mas é uma coisa que eu debatia bastante, falava com muito pessoal, principalmente durante a campanha política. Falta, hoje está teve uma outra que eu não fiquei sabendo, infelizmente, mas falta isso, a audiência pública. Não adianta, fica aquele negócio do vereador ficar postando um monte de coisa na rede social, mas, cara, muita gente não sabe nem o que é rede social. O que a pessoa quer é olhar na sua cara, chegar no vereador, estou precisando disso lá no bairro. Então não adianta você ficar fazendo só média na rede social e não participar, não fazer audiências públicas. Agora uma coisa que eu queria perguntar, vi que já começou a obra, mas é a questão dessa estrada, daqui da escola até o Carapé. Né, o Mário e o Roberto estão com a máquina dele, limpando as beiras do barranco. Quando que vem em definitivo essas máquinas? Porque, infelizmente, é uma situação que o Cláudio falou, o Leandro, irmão dele, caminhão quebrando, Isaías, o pessoal passa com um caminhão pesado, eu passo com o meu carro pequeno, a gente sofre, cara. Então, a gente está no carro de aço atrás do banco do caminhão, porque o serviço, o E6 é meia dúzia. Entendeu? Ou começa por... Mas não, vai lá, belisca um pouquinho ali, belisca um pouquinho aqui. Não carrega a terra, não corta, não faz nada, não é ser milionário. Quem está executando essa obra mesmo não é o município, é o governo do estado. Sim. O município só indicou essa área aqui. Sim, então, justamente a razão do escoamento agrícola, etc. Só que a gente, o que cabe a gente? Fazer a fiscalização do site. Exato. Foi que eu questionei com a Karina, vereadora, questionei com o Rodolfo, né? E daí os dois me deram a mesma versão. E eles estão trabalhando porque eles pegaram 4 cidades, né? Ubatuba, Cunha, Lagoinha e São Luís, se eu não me engano. É a mesma empresa, é isso, né? Então daí eles estariam em Cunha, de Cunha vir para cá. Que eu falei para todo mundo, a partir do momento que colocou uma placa lá no Carapé,
tá a placa lá, melhor caminho, data de início, tal data que eu não me recordo agora, mas é bem 5. O prazo dela é até agora, no começo do mês que vem. Até novembro, Até novembro. Então, ela tem até novembro mas, para fazer. ou seja, Será que ela vai poder concluir isso até novembro agora? Não, ou seja, Essa que é a questão. Não, então, aí começa a trabalhar com esse tempo que vem a chuva. Lógico, isso é inevitável, mas... Isso porque quando a gente precisava da prefeitura, eu já digo da prefeita lá, passa a máquina na estrada, eles sempre a resposta, agora na época, em época de chuva. Mas agora resolveu mexer na época de chuva. Aí eu acho que é pra, sei lá, pra judiar do jeito mesmo. Porque fala sério. Não, só, gente, mas é o que o Paulo falou, a gente quer uma estrada. É só isso que vai quer, uma estrada para parar, não, pra carro. Que estrada? É onde vai ser a área geográfica, né? Vai ser disputado, né? Mas essa seria essa área primeira aqui, Não tem como, como nós vamos botar lá, vai pavimentar, não tem. Esse é o mesmo problema. Vou passar o batel. Vou passar um luzinho. Só você vai ficar Problema mesmo. pra poder sair. O principal é esse. Você tem mais isso, aqui, uma situação que também tem uma cerrada que tem pois é, aí. Quem pegou a obra porque quando passa a população caso em caso, daqui 4 anos, que é o Estado, é a Prefeitura. Os candidatos, a Prefeitura que passa, de casa em casa, obra. Foi. É só vocês terem, isso é um pouquinho mais Mas aí falou, porque não tem como você ir lá e cobrar todo o pessoal lá. Eu tenho que cobrar na minha cidade. Não, tá certo. Eu digo assim, chega o governo do estado, bate na porta do prefeito. Prefeito, nós temos 7 quilômetros de estrada para arrumar aqui no município. Onde a senhora quer que faça? O prefeito falou assim, ó, quer que faça lá no São Sebastião, porque lá tem a maior número de população que você tem estrada e tem escolinhas aqui. O prefeito foi lá e ficou, a estrada vai para São Sebastião para fazer. Vai fazer? Vai. Vamos lá, assinamos convênio, bonitinho, fotinho, tudo certinho. E aí, quando que vai começar a obra? E a obra, quando que vai começar? O que era para ser um sonho vira um pesadelo. E pra gente é a mesma coisa, o peixe que é diferente. O peixe que é diferente. Chega lá, a gente colocou, vai ficar bacana pro caramba. Só Sebastião sempre vai ter estrada. Surgiu a oportunidade de fazer uma obra de um estradão bacana. Onde vai ser? Vai ser lá no São Sebastião, que é onde tem essa cidade, né? A gente fica super feliz. Vai lá, se envolver, vai estudar, todo mundo vai. Olha lá, cobra e o negócio não anda. Agora pelo menos está começando a andar. Quase parando. Mas a gente que nos testa aqui, não tem como a gente pegar a nossa máquina e vir aqui. Não tem como. A gente cobra. Ele falou que era um sonho pra gente também, mesmo. O que a gente queria? E daí a gente cobrar pela população, com razão, e a gente cobra deles. A gente queria que vereadores, prefeito, que é São Luís, porque a nossa, lá está tudo assinado em São Luís. Eles lá compravam os direitos, porque nós aqui comprávamos, coitado de nós. Entendeu? Cobra, o vereador cobra. Vereador cobra, com certeza. Então o que tem que fazer? Pegar, tirar umas fotos, sair, chamar a vanguarda, entendeu?
e postar lá, vai falar, e a situação? Ninguém resolve nada. Vocês vieram. Eu falei, vamos parar Vocês 10 caminhões de verdura lá, verde asfalto, vai embora, e vamos depois protestar. pra vocês darem uma olhada como tá a estrada daqui até Dá uma lá, olhadinha por velho. cima Faz agora. um monte de terra no meio do Vocês caminho. veem Pra como vocês verem que a tá. situação que tá, a gente tem que transitar esse pedaço aqui até o Carapé. Agora que vocês forem embora, vamos pra aqui. Daí vocês vão Não, é. A gente entendeu? Tipo, com a gente também seria uma coisa super bacana, super legal. Vai sair? Vai sair. Vai sair. Vai ficar bom. Aí também já tô perguntando pra ficar lá, né? Vai ficar tudo bem lá. Isso é ruim, mas a gente tem que confiar que o cara vai acontecer, você não vai pegar. Aí o cara vem e fala, não, vocês são muito enrolados, eu não quero sair daqui. Não é nada, E a gente está numa situação complicada também. A gente não tem braço para fazer tudo. Vem com uma oportunidade dessa. Então vai falar assim, ah não, não quero porque vocês são muito enrolados. De jeito que a gente vai. Mas eu acho que tipo, o preço convite a começar e logo acabar, não precisa começar. Espera que todo maquinário. Logística, lógico. Logística da empresa. Daí lá começa a virar pedra, daí começa aqui, Quando ele faz de um trecho que tem trecho que é retenção. tá pagando Mesmo do dinheiro que está. e pra também arrumar, deixar o pedacinho que você quer fazer. Não, fazer tudo. Deu 6 quilômetros. Da ponta lá até a entrada do lojotada aqui. Não, o cara acabou de me hoje, né? 6 quilômetros, né? 6 quilômetros e 200. Aqui tá lá saindo aqui. É, eu fiz nessa trajetória. Teve um fórum lá em São Paulo, que estava na cidade, aí encerrava a obra, essa audiência está sendo gravada, está sendo filmada. Se alguém quiser cópia, né, de fazer outros apontamentos, encaminhar para a Câmara sugestões, críticas da Câmara, bem tentar cumprir o papel de se aproximar da população e empenhar e estar no problema. Salvador da Pátria. Vai poder fazer nada. Eu também tenho caminhão para cuidar do carro, porque leva madeira do carro desse tempo. Tanto é que se passar na ponte ali, você viu onde estava o jeito da ponte. Mas caminhão pesado que passa. Então, ali já era para ter Já feito tem. concreto. Exatamente. A prefeitura veio, arrumou daquele jeitão. O caminhão passou da noite da vida, foi passou da noite da jornada de novo. Daquele jeito. Mas daí, no caso, para conseguir essa fonte, essas coisas, é só o bairro virando distrito? Não. Depende. Porque tem aqui no Barbosa, tem pontos concretos. Tem pontes boas, avançadas, sim, né? Vem a chuva, aqui Não vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Mas Gente, não precisava fazer um estudo dos pontos mais críticos. Por exemplo, olha, eu tenho então um morro, para mim é muito difícil. Então, será que a gente consegue calçar esse morro? Gente, aproveita que esse aqui é o cara do dinheiro. Ele que não pega dinheiro. Gente, chega lá e vai fazer. Ele que define se a gente vai fazer ou não. Ele que é o cara da grana. É assim. Ele que decide.
Cada vereador tem direito a... Os vereadores têm medo também, viu? Eles têm dinheiro lá. Mas vocês vai cobrar do vereador? Essa vez vai cobrar do vereador? Dirceu, pegar ó, a ponte ali tá toda torta ali. A matada do sacado. Eles levantaram o piloto que estava torto. Ah, mas veio um negócio legal. Semana que vem? Ah, mas se tiver show, eu dou. Porque vai colocar para dar uma mas eu vou mostrar. Já vou regaixar mesmo o celular. Não, mas eu acho que teria que marcar uma agência com vocês, vereadores, só prefeito. Por que ela não fez? Ah, porque agora ela não pode sair de novo, né? Ah, daí ela tá ficando fácil. Não, mas eles estavam vocês. Eu acho que é o que está precisando. Você consegue A gente... E aí a Câmara tem muita casa, tem uma participação deixa passar. Porque como já desviou o assunto, a questão do distrito, porque para poder dar o segmento dessa solução, falou, tem que ouvir a população. Nós aqui, os vereadores, não podemos. Na cabeça da agora, a estrada é muito relevante também, muito mas tem coisa hoje, Foi daí, foi daqui que você falou, só se seria essa faixa que pega aqui o aglomerado de casas, pegando daqui de cima, assim, no mais saindo, até mais baixo da sua casa. Só a gente não vai pagar, né? Quem tiver essa mancha urbana. quem tiver beneficiado. Quem tiver essa mancha urbana. Isso aí também, o orçamento. Aí, você vai pagar uns 2 mil pra ter muito. Cada salinha que você vai? É salão de Você pagava mais uns 2 mil aí. Eu já estou mudando gente de região, vou para os ventos, vou lá no pagamento do seu ração. Eu já estou